Assim, dentro dessa etapa, né? Primeira etapa, que é a etapa que a pessoa que quer entrar numa empresa, o que eu vejo que é o maior problema é que, infelizmente, a pessoa ela não consegue mostrar o quanto ela é boa. Ela não consegue mostrar suas virtudes, seus pontos fortes, o porquê que ela é a pessoa ideal para aquela vaga, por mais que ela saiba disso, por mais que ela tenha muito conteúdo, por mais que ela seja a mais capacitada para aquela atividade. E aí, obviamente, que por mais que ela esteja capacitada, se ela não consegue mostrar isso para outra pessoa, não tem como a outra pessoa adivinhar, e aí ela acaba perdendo a oportunidade. Mas eu sempre gosto de falar que se você tiver um problema, ao invés de você ficar reclamando, tenta aprofundar nesse problema e encontrar a raiz do problema. Tá, mas por que isso está acontecendo? Se eu não consigo manifestar as minhas virtudes, por que isso está acontecendo? E aí, falando especificamente sobre esse problema, eu entendo que isso acontece por causa do nervosismo. Porque a entrevista é um momento que a gente sai um pouco da nossa zona de conforto, né? A gente sai um pouco do padrão do dia a dia ali. E pior, a gente tem várias situações na nossa vida em que a gente é colocado à prova, em que a pessoa está nos avaliando, né? Então, sei lá, no TCC, a banca está nos avaliando, e só o fato de ter pessoas que a gente sabe que está nos avaliando, isso já gera um nervosismo na gente. Só que o grande problema é que esse nervosismo, ele faz com que a gente não seja quem nós somos. Então, quando a gente está na frente do recrutador, a gente provavelmente é bem diferente de quando a gente está com os amigos, quando a gente está conversando com as pessoas, ou às vezes até no meio profissional mesmo. Por exemplo, às vezes você trabalha hoje numa empresa e você conversa super fluido com essas pessoas, mas se você tiver que fazer uma outra entrevista de emprego, você trava, ou então você fica muito robótico, ou então você não consegue ser quem você é. Então, inclusive pessoas que são extrovertidas, pessoas que são alegres normalmente, elas chegam nesse momento, que é um momento decisivo, sim, e aí elas acabam perdendo a oportunidade justamente por isso, porque elas não conseguem mostrar quem elas são. Mas eu vejo que a solução para isso, ela não é tão difícil. Por quê? Já que o problema é que a gente não consegue ser natural, a gente não consegue ser nós, porque a situação é uma situação meio que amedrontadora. O ideal e se a gente fizer, a gente a gente se expor a situações que são um tanto quanto amedrontadoras, mas que não são decisivas. Por exemplo, eu não vou numa entrevista, eu vou num karaokê. Num karaokê, pronto. Você tem uma vergonha de estar no karaokê, é uma coisa muito nova para você? Não, vai, cara, se joga. Por quê? O que você tem a perder? No máximo vai ter um monte de gente falando, nossa, quem é esse louco? E só, você não tem nada a perder com isso, né? Eu coloco o meu exemplo, o que eu fiz para desenvolver isso. Teve um período que eu era muito tímido, na parte da adolescência, principalmente, só que eu odiava ser tímido. Então, eu precisava fazer algo para resolver esse problema. E o que eu fiz? Eu busquei formas de me expor, porque eu sabia que quando eu me expor, quando eu estivesse em exposição, como por exemplo, no microfone falando para mais de 2 pessoas, ia doer. Não ia ser uma situação muito legal para mim naquele momento. Mas se eu estivesse num lugar que eu não tinha nada a perder, eu estaria aprendendo com aquilo até o momento que isso se tornasse natural. E eu fiz isso através de projetos sociais. Então, acho que existem diversas formas de você fazer isso. Eu entendi que existem diversos projetos sociais. No meu caso, eu fiz isso através do Rotary, na verdade, um Rotaract, né, que é para a minha idade. Você não paga nada para estar lá, muito pelo contrário, você ajuda outras pessoas estando lá, porque você tem que fazer arrecadação de leite, arrecadação de alimentos, encontrar formas de arrecadar dinheiro para poder ajudar instituições da cidade e tudo mais. E para fazer isso, nós tínhamos reuniões semanais, e nessas reuniões, o que a gente fazia? A gente ia lá na frente, no púlpito, pegava o microfone e falava com várias pessoas, que eram os seus colegas ali, que também estavam ali fazendo projetos sociais. E eu me desenvolvi demais, de graça, e não tinha nada a perder. E aí, quando eu estivesse num processo seletivo, por exemplo, eu estaria muito mais preparado.
mas muito mais preparado.